nosso assunto é o crescente uso de cigarros eletrônicos ou os vapes entre os adolescentes, né? Tem preocupado bastante as autoridades de saúde. Dados recentes mostram que quadros depressivos e estresse e sentimentos de solidão podem ser fortes gatilhos para o uso desses dispositivos. Estudos apontam também que adolescentes entre 12 e 17 anos são os principais usuários de vapes e que a saúde mental tem um papel central nessa questão. No Brasil, cerca de 17% das pessoas nessa faixa etária já experimentaram o cigarro eletrônico. A gente vai falar mais sobre esse assunto com a Vera Borges, que faz parte da Divisão de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco do Instituto Nacional de Câncer. Doutora que está conectada aqui com a gente, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que assistem à TV Pai Eterno. É um prazer recebê-la, ainda mais para falar sobre um alerta, né? Fazer um alerta tão importante quanto esse. Para a gente começar, doutora, o que os últimos estudos têm apontado sobre a relação entre saúde mental e o uso de cigarros eletrônicos, principalmente entre os adolescentes? O que a gente já pode afirmar? Os estudos têm mostrado, né, na verdade, uma preocupação com essa faixa etária e a possibilidade de um aumento, inclusive alguns até mostrando uma chance dobrada, né, de uso. Mas existem alguns fatores que a gente precisa compreender para pensar o que levou a esses resultados. A adolescência, ela é uma fase de mudanças intensas na vida de um ser humano. Todos nós passamos por isso. Há um desconforto físico, emocional, ele já não tem mais aquele corpo que tinha quando criança, aquelas respostas que, enquanto criança, funcionavam. Agora, esse repertório precisa ser mudado. E é um momento também em que esse jovem começa a sair de casa, começa a encontrar com várias coisas que lhe são apresentadas, algumas muito boas, outras nem tanto. E é também uma fase onde há uma vulnerabilidade e a possibilidade dele ter uma saúde mental que pode ser comprometida, né? Então, a tristeza, né, que pode levar, por exemplo, no avanço, levar a uma depressão, é uma característica também dessa fase, devido à insegurança e tudo mais. O encontro com um produto como os cigarros eletrônicos, que atrai fortemente a essa população, devido ao cheiro, aos sabores, aos designs, né, os modelos que atraem tanto essa população, a possibilidade desse produto chegar a esse jovem existe efetivamente, infelizmente, né? Eu digo assim, aqui no Brasil a gente proíbe, né, a comercialização, mas infelizmente há essa possibilidade. E em outros países, como os Estados Unidos, Canadá e outros mais, essa comercialização é livre. Nesses produtos existe uma substância que é a nicotina, que é uma substância psicoativa, que vai atuar nesse cérebro que está nessa maturação, nesse desenvolvimento, e, no caso de uma depressão, há um rebaixamento de humor, e a nicotina, como é uma droga estimulante, ela vai atuar alterando o humor desse jovem, fazendo com que ele se sinta diferente. Isso faz com que ele recorra novamente a esses produtos, tentando aliviar, digamos assim, alguns desses sintomas, e a dependência vai se instalar por conta da nicotina. Então, em linhas gerais, é o encontro no momento de fragilidade com um produto psicoativo que vai atuar num cérebro que está em desenvolvimento e que vai mudar o humor desse jovem. Então, a chance dele recorrer a isso várias vezes é grande. Certo. Então, inicialmente, vai trazer um certo alívio, um bem-estar, mas depois isso vai se transformando em dependência. Importante tomar bastante cuidado com relação a isso, porque, pelo que a senhora está dizendo, esses produtos, essas substâncias têm sido usadas como válvula de escape, né, para lidar ali com essas emoções negativas para as quais esses adolescentes muitas vezes ainda não estão preparados.
Exatamente. E esse, Wilker, é o risco de toda e qualquer droga que é apresentada ao jovem, principalmente na fase da adolescência, porque vai alterar uma maneira dele ver e sentir esse mundo e, equivocadamente, vai dar para ele a ideia de que ele tem que usar aquilo para aliviar, quando, na verdade, esse não é o caminho, logicamente, né? Porque se há um desconforto mental, principalmente, esse jovem precisa muito de ajuda profissional, e não o uso de uma substância para aliviar. Mas, infelizmente, equivocadamente, isso acontece. Perfeito. Um dos estudos mais recentes a respeito desse assunto revelou que adolescentes com depressão têm 2 vezes mais chances de usar os vapes. O que explica essa correlação? É justamente essa relação que a gente falou agora, né? Exatamente. Essa ação vai aumentar a chance desse jovem procurar isso como recurso. Agora, existem outros fatores também que, num quadro como esse, a gente pode destacar, que é o ambiente. Não só os fatores desse jovem, do emocional desse jovem, desse momento fisiologicamente que ele está vivendo, mas também o ambiente. Se ele vive num lugar, no país, num ambiente onde o acesso a essa droga é fácil, a compra é fácil, o uso é fácil, as chances vão aumentar muito, né, dele dobrar esse uso, dele usar isso como medida. Então, além de cuidar do sujeito individualmente, é preciso também estar atento ao ambiente em que ele está inserido, porque a liberação desse produto, em alguns países, tem, sem dúvida nenhuma, contribuído para esse aumento e o encontro com esses jovens que, caracteristicamente, nessa fase, podem ter algum tipo de questão ligada à saúde mental. A senhora falando aí sobre a questão do acesso, não era nem para a gente estar tratando desse assunto de cigarros eletrônicos aqui, né? Porque vale lembrar que é proibido no Brasil tanto usar, vender, de qualquer forma de comércio, é proibido aqui no nosso país. E eu gostaria de entender, gostaria que a senhora explicasse para quem está nos acompanhando também qual que é o impacto que a dependência do vape pode ter na saúde mental e física dos adolescentes a médio e longo prazo. O que esses produtos podem causar na saúde dessas pessoas que fazem o uso desses produtos lá na frente? A gente já consegue pensar nas consequências disso para a saúde? Sim, a nível mais imediato, né, a nível mental, como eu falei, aí é a entrada de uma substância como a nicotina que vai interferir, né, inclusive na parte cognitiva desse jovem, na maturação desse cérebro, o que pode comprometer, por exemplo, a concentração dele e isso trazer danos, né, até de aprendizado, e esse aprendizado com danos, isso vai se perpetuar por outras fases da vida dele. E a nível físico também, há comprovadamente, assim, imediatamente irritação, vários problemas, principalmente na parte respiratória, já existe, né, muito rapidamente doenças que levam muito tempo para aparecer em usuários de tabaco. Nos usuários desses produtos, estão ocorrendo muito rapidamente, como é o caso das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Com alguns estudos mostrando, por exemplo, que um jovem, muito jovem, em 5 anos, pode desenvolver uma doença pulmonar gravíssima e que vai tirar a qualidade de vida dele e incapacitá-lo muito rapidamente. Além da exposição a produtos como propileno glicol, glicerol, formaldeído, que são comprovadamente substâncias cuja exposição a elas aumenta o risco dessas pessoas desenvolverem um câncer. Muita coisa, Wilker, a gente já sabe muita coisa e as notícias não são boas a respeito desses produtos. E a gente ainda terá, como no cigarro convencional, mais tempo ainda para descobrir outros prejuízos
que esse produto causa à saúde humana. E tem muita desinformação por aí, né? Muita gente prestando desserviço, por isso que a gente insiste nesse assunto sempre por aqui e a gente traz pessoas que são especialistas no tema, que sabem do que estão falando, que é justamente para que você de casa tenha acesso à informação de verdade. Não tem benefício, não importa o que digam por aí, só prejuízo para a sua saúde. Então, se você usa, pare, procure ali as formas de parar. Se for o caso, procure a ajuda de um profissional. Se você nunca usou, não comece, porque depois é muito mais difícil para você abrir mão dessa prática aí, desse hábito que pode se tornar um vício. Doutora, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, pelo alerta. Até uma próxima oportunidade. Sempre bom recebê-la. Obrigada, nós é que agradecemos. Tchau, tchau. Obrigada, um bom dia a todos. Bom Tchau. dia, até mais.